um período superior a 2 séculos, a moeda dominante nos Estados Unidos da América tem sido o influente dólar. No entanto, como exatamente ele ascendeu para se tornar a nossa moeda oficial? E qual é a origem do visual da cédula de $1? Hoje, vamos explorar o passado da nota de dólar. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no nosso canal Olhares Documentados, curta o vídeo e ative o sininho de notificações. Depois disso, deixe um comentário para sabermos quais outros tópicos financeiros você gostaria de ouvir falar. Ok, hora de mostrar o dinheiro. Quando os primeiros colonos das 13 colônias americanas chegaram ao Novo Mundo, trouxeram ouro e várias moedas britânicas. Mas, como todo mundo que já carregou dinheiro em uma viagem, eles rapidamente ficaram sem dinheiro. Isso os deixou sem meios para comprar comida ou outras necessidades de tribos indígenas próximas ou mesmo entre si. Obviamente, isso era ruim. Na falta de dinheiro e moedas, os colonos começaram a negociar com dinheiro mercadoria, que incluíam coisas como tabaco, peles de castor ou certos tipos de conchas chamadas wampum. Imagine a cena. Você está prestes a pagar pelo almoço e se depara com a surpresa desagradável de que o dinheiro na sua carteira expirou, como uma banana envelhecida ou uma criptomoeda sem valor. Nos primeiros tempos coloniais, as opções eram escassas nesse sentido. As autoridades britânicas não permitiam o envio de moedas feitas de ouro e prata para fora da colônia, e além disso, negavam os colonos o direito de cunhar sua própria moeda. Entretanto, as moedas provenientes da Espanha eram notavelmente mais acessíveis de se encontrar. Consequentemente, a grande parte das moedas em circulação durante o período colonial tinha origem espanhola ou portuguesa. De fato, ao longo dos séculos 17 e 18, o peso espanhol, também conhecido como dólar espanhol, figurava como uma das escassas moedas amplamente aceitas. O pioneiro papel moeda nos Estados Unidos surgiu em 1690 por meio da colônia da Baía de Massachusetts, emitido com a intenção de financiar uma empreitada militar durante a Guerra do Rei Guilherme. Esse exemplo foi seguido por outras colônias, que começaram a imprimir sua própria moeda em relação a outros conflitos armados. Em essência, eram como pequenos IOs, proporcionando a emocionante oportunidade de investir em conflitos nacionais intensos. O dinheiro inicial utilizado nas colônias foi rotulado em libras, shillings e pence. No entanto, o valor dessas denominações podia variar entre as diferentes colônias. Por exemplo, uma libra em Massachusetts poderia valer menos do que uma libra na Pensilvânia. Naturalmente, isso gerou confusão considerável, a qual, por sua vez, culminou em sérias questões econômicas. Devido a esses desafios, o parlamento promulgou uma lei que proibia as colônias de emitirem sua própria moeda. É evidente que o domínio do parlamento chegou a um fim com o início da Guerra Revolucionária, em 1775. Esta guerra se estendeu por um período mais longo e com custos mais elevados do que havia sido inicialmente antecipado. Diante disso, as colônias, seguindo um exemplo do próprio rei, optaram por introduzir papel-moeda como meio de sustentar financeiramente o conflito. Os certificados de moeda emitidos pelo Congresso Continental ganharam a designação de continentais. Essa abordagem é plenamente compreensível. Após a conclusão da guerra em setembro de 1773, lamentavelmente, essas notas praticamente perderam todo o seu valor. Diante dessa situação, os recém-constituídos Estados Unidos se viram diante da necessidade de conceber uma solução para estabilizar a economia. Consequentemente, em 6 de julho de 1785, o Congresso Continental dos Estados Unidos se reuniu em Nova York e oficializou o dólar como a moeda oficial da nação. Além disso, foi decidido que o dólar seria integrado a um sistema decimal, onde 100 centavos seriam atribuídos a cada dólar. Entretanto, como é característico em um ambiente de congresso, não houve um acordo total sobre todos os detalhes. A questão sobre até que ponto o governo federal deveria influenciar as políticas financeiras dos estados rapidamente se tornou um ponto de discórdia. Consequentemente, só em 1792 o país estabeleceu uma Casa da Moeda Nacional. Contudo, mesmo após esse marco, somente em 1862 o Tesouro dos Estados Unidos adquiriu a capacidade de emitir notas de dólar. Em resumo, parece que o governo americano tem gerado desnecessárias complicações desde os primórdios de sua existência. O termo dólar deriva de uma adaptação da palavra germânica thaler, que por sua vez é uma forma abreviada de Joachim Thaler,
o nome de uma moeda de prata cunhada em 1519 pelo Reino da Boêmia. O nome da moeda foi adotado devido à sua fabricação com prata extraída da região de St. Joachimsthal. A palavra thaler se espalhou globalmente, inclusive com uma variante holandesa, que chegou ao Novo Mundo através dos primeiros imigrantes. A forma atual, dólar, é uma descendente direta do termo holandês. Em relação à origem do símbolo do dólar, ela permanece um enigma. Universalmente reconhecido, o símbolo do dólar é quase sinônimo da moeda americana. Sua primeira aparição impressa data por volta de 1800. Entretanto, além desses fatos, o que temos são apenas teorias. Uma das teorias mais amplamente aceitas traça a evolução do símbolo do dólar a partir do peso espanhol, que, como você deve recordar, era a unidade básica de valor na América colonial no final do século XVIII. Documentos dessa época registram que o peso era frequentemente abreviado com as letras P e S. Historicamente, acredita-se que, com o tempo, essas duas letras fossem sobrepostas, criando um símbolo que eventualmente se transformou no conhecido cifrão. No ano de 1861, durante a Guerra Civil, o Congresso estava necessitando de recursos financeiros. Como solução, a autorização foi concedida para emitir notas com valores de 5, 10 e 20. A denominação de 10 apresentava um retrato do presidente Abraham Lincoln, fazendo dele o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter seu rosto estampado em uma cédula. Além disso, o verso das notas era impresso com uma tinta especial de cor verde, projetada para combater a falsificação. Consequentemente, essas notas foram apelidadas de greenbacks. A primeira cédula de $1 foi emitida um ano após, em 1862, trazendo consigo o retrato de Salmon P. Chase, o secretário do Tesouro. Curiosamente, o nome Chase é associado ao Chase Bank, embora Salmon P. Chase não tenha tido nenhuma ligação real com o banco. Foi como se tivessem meio que adotado o nome dele. Talvez Salmon Bank teria sido uma escolha mais apropriada. O visual atual da nota de $1 foi oficialmente estabelecido em 1963, mas muitos elementos de design que reconhecemos hoje foram introduzidos em 1969. Nesse ano, o projeto de cédula abandonou a representação de Salmon P. Chase e substituiu pelo famoso retrato de George Washington, criado por Gilbert Stuart. No verso da cédula de 1929, era notável a presença de um número 1 estilizado. No ano de 1935, ocorreu uma substituição na nota de $1, na qual o retrato de George Washington foi trocado pelo grande selo dos Estados Unidos. Essa mudança trouxe consigo uma figura peculiar, uma pirâmide estranha, adornada com o igualmente enigmático Olho da Providência, que parecia saído de um mural psicodélico na lateral de uma van retrabalhada. Posteriormente, em 1957, as palavras "In God We Trust" foram acrescentadas à nota. Isso foi feito com a intenção de incentivar o apoio à moeda, evocando a confiança em Deus como um valor subjacente à sua circulação. Qualquer pessoa que tenha examinado uma nota de $1 com um olhar mais atento, percebeu que está repleta de símbolos, alguns dos quais são notavelmente peculiares. De fato, alguns desses símbolos são tão bizarros que, se não fossem associados ao dinheiro, você provavelmente não os carregaria no bolso. Primeiramente, encontramos o mencionado grande selo dos Estados Unidos. Este selo retrata uma águia americana em pleno voo, segurando 13 flechas de guerra em sua garra esquerda e um ramo de oliveira na direita. Uma combinação de elementos que pode parecer enigmática, mas que no todo confere uma aparência notavelmente imponente à águia. Adicionalmente, a águia do grande selo carrega uma bandeira em seu bico, onde a inscrição "E pluribus unum" está presente, uma expressão latina que significa "de muitos, um". Isso faz referência a um país formado por diversos estados distintos, reforçando a unidade na diversidade. Do lado oposto do grande selo, deparamo-nos com uma imagem mais intrigante, uma pirâmide inacabada composta por 13 linhas. Esta pirâmide é dita simbolizar força e durabilidade, enquanto as 13 estrelas acima da águia representam as 13 colônias originais, simbolizando o nascimento de uma nova nação, como se fosse uma constelação emergente no universo. Essa representação de fato emana uma forte dose de autoconfiança e destemor. Na parte inferior da pirâmide, há uma linha que contém o ano 1776 em algarismos romanos. Imediatamente abaixo,
Um banner exibe as palavras Novus Ordo Seclorum, que traduzem-se como uma nova ordem das eras, indicando uma mudança substancial no sistema de governo. No topo da pirâmide está presente o famoso Olho da Providência, uma representação que muitas vezes evoca sentimentos de paranoia. Esse símbolo retrata o olho divino que tudo vê. O Olho da Providência é cercado por uma frase em latim, Anuit Coeptis, que pode ser traduzida como Ele aprovou nossos esforços. Nesse contexto, providência se refere à proteção e orientação divinas, sugerindo o cuidado de Deus sobre os empreendimentos humanos. Notavelmente, esta se refere à providência divina, e não à cidade de Providence em Rhode Island. Pelo menos provavelmente não. As notas de dólar que circulam atualmente são produzidas em um tipo altamente especializado de papel, fabricado pela Crane & Company, uma empresa sediada em Massachusetts, que tem fornecido papel para moeda ao US Bureau of Engraving and Printing desde 1879. Esse papel consiste em uma combinação de 25% de linho e 75% de algodão, e é distintivo por suas pequenas fibras vermelhas e azuis, uniformemente distribuídas por toda a superfície. A presença dessas fibras serve como uma medida de segurança contra a falsificação, já que esse papel não está disponível ao público em geral. Porém, essas características são apenas algumas entre várias medidas de segurança implementadas. Outra estratégia é a tinta que muda de cor, que altera a tonalidade da tinta do verde para o preto, conforme a nota é observada de diferentes ângulos, como o efeito de um olho mágico ou o infame meme do vestido preto e azul, ou seria branco e dourado. Além disso, as notas modernas também incluem um fio de segurança que é tecido no próprio papel. Esses fios atravessam verticalmente a nota e exibem a denominação da moeda. Você pode visualizar esse fio de segurança segurando uma nota contra a luz. Ainda mais interessante é o fato de que, se você iluminar as notas com uma luz ultravioleta, elas emitirão uma cor específica associada a cada uma. Esse recurso particular pode ser menos sobre a segurança contra falsificações e mais sobre proporcionar diversão adicional. Além disso, as medidas anti-falsificação incluem o uso de microimpressões, que são palavras escritas em uma fonte tão minúscula que parecem ser linhas sólidas, a menos que sejam observadas sob ampliação. Uma outra medida é a inclusão de uma marca d'água. Localizada à direita do retrato, essa marca d'água pode ser visualizada a partir de ambos os lados da nota. Nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 dólares, essa marca d'água exibe uma imagem destacada do presidente cuja efígie está na cédula. Entretanto, na nota de 5 dólares, por alguma razão, a marca d'água é simplesmente o número 5. Notavelmente não há marca d'água presente na cédula de $1. Se alguém estiver contemplando ingressar no submundo do crime através da falsificação de cédulas de $1, o governo parece ter adotado uma abordagem em que qualquer ajuda seja bem-vinda. Vale mencionar que é notável a escassez de cédulas antigas em circulação. Isso se deve ao fato de que, à medida que novas cédulas são impressas, as antigas são recolhidas e destruídas. Efetivamente, cédulas monetárias são submetidas à destruição diariamente por uma das 3 entidades responsáveis: o Bureau of Engraving and Printing, a Casa da Moeda dos Estados Unidos ou o Federal Reserve. A principal razão para a destruição de notas reside no fato de que elas frequentemente sofrem danos ou mutilações durante a circulação. Cédulas danificadas tornam-se impróprias para uso em máquinas de venda automática, caixas eletrônicos e outros dispositivos de leitura eletrônica de notas, demandando, portanto, sua retirada de circulação. Esse cenário ocorre com mais frequência do que se possa imaginar. De fato, a vida útil média de uma nota de $1 é de apenas cerca de 3 anos e meio, o que é um intervalo menor do que o necessário para produzir uma sequência de um filme como Thor. As cédulas que chegam aos bancos da Reserva Federal são submetidas a uma análise de adequação por meio de uma máquina de alta velocidade chamada Banknote Processing System 3000. Essa máquina verifica minuciosamente as cédulas em busca de defeitos como rasgos, amassados, rabiscos, vincos em formato de orelhas de cachorro ou excessiva sujeira. Somente após essa análise detalhada é que a decisão de destruir as notas é tomada. Apenas sujeira excessiva? Prefiro minhas cédulas impecáveis. Cédulas que não atendam aos padrões de qualidade são submetidas à trituração pela máquina.
e depois são descartadas em aterros sanitários ou distribuídas como lembranças para pessoas que visitam o Federal Reserve Bank. A quantidade de dinheiro que o Fed destrói varia a cada ano, mas normalmente fica na faixa de 5 a 7 bilhões de dólares, o que parece ser um uso excessivo dos recursos. Mas, não poderiam simplesmente doar o dinheiro antigo? Quer dizer, para mim, gostaria de ouvir a sua opinião. Qual fato sobre a história do dólar mais o surpreendeu? Compartilhe nos comentários abaixo. E aproveitando a oportunidade, dê uma olhada em outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.